Boa tarde a todos. Estamos oficialmente online aqui, começando mais um evento do Escritório Andrade Gomes. A gente está cumprindo aqui o nosso projeto de apresentar lives mensais, pelo menos uma vez no mês, né? Com temas de assuntos diversos, de interesses das empresas, dos jurisdicionados e até mesmo do próprio judiciário, para a gente discutir e crescer aqui, contribuir com as discussões. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, que é da advocacia predatória. E o nosso convidado de hoje aqui é o professor Eduardo Darras. Eu vou ler o currículo dele aqui brevemente, porque se for ler tudo, ia ser só um evento só para isso. O Eduardo, ele é pós-doutor em Direito pela Universidade FUMEC. Ele é pós-doutor também em Psicologia nos Estados Unidos. Ele é professor convidado do programa de pós-graduação da Universidade FUMEC. Ele é doutor em Direito Processual pela PUC, mestre em Direito Privado pela FUMEC, dentre outras graduações e pós-graduações, inclusive mediação, filosofia, psicologia e outros ramos correlatos. Então, seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Fábio. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui hoje a falar de um tema, né, que remonta à nossa atualidade, né, na advocacia empresarial como um todo, que gera impactos para toda a sociedade, não só as empresas, ao Poder Judiciário. Então, espero hoje aqui esclarecer um pouco sobre o tema, trazer talvez algumas medidas preventivas e como que o Judiciário tem visto, né, e analisado o contexto da advocacia predatória. Maravilha. Bom, então, já dando início aqui ao nosso bate-papo, queria que o Eduardo falasse um pouco para a gente sobre o que se define como advocacia predatória, como é que fazer uma diferenciação entre a advocacia predatória e a advocacia de massa. Explica um pouco para a gente sobre essa questão, Eduardo, por favor. Beleza. Na realidade, a advocacia predatória, ela não é um tema muito novo, né? Nós, na área da jurídica, na advocacia, já inventamos isso há algumas décadas. Só que e eu preciso fazer um contexto histórico para compreender isso, porque, claro que a evolução da sociedade, algumas ferramentas introdutórias de inteligência artificial, vários fatores influenciaram para que isso tornar-se uma prática exponencial, né, no ordenamento. Então, de fato, o Brasil tem vivenciado uma significativa, e a gente não pode deixar de passar também pela questão do acesso ao judiciário, né? Houve uma significativa democratização do exercício da advocacia, né, e ampliação de acesso ao judiciário. A grande questão é que hoje eles praticam o excesso, o abuso do direito de ação com esse tipo de demanda. E essa é uma prática que teve um aumento expressivo por vários fatores, né? Um dos fatores trazidos por dados até estatísticos é, naturalmente, um aumento de faculdade de direito e, com isso, consequentemente, um aumento do número de advogados em atuação. Com isso, hoje nós temos em torno de 1,3 milhões de advogados inscritos, né? E, obviamente, isso reflete diretamente no nível, na ampliação do acesso ao judiciário e ao serviço jurídico como um todo, né? E um outro ponto que tem sido uma ferramenta utilizada por escritórios que praticam esse comportamento predatório é utilizando avanços tecnológicos, né? A gente conseguiu, primeiramente, algo que tinha um viés até de ampliar o acesso ao judiciário, que seria a virtualização dos processos, e com isso a gente rompe barreiras geográficas, inclusive, né, permitindo que que nós possamos atuar no âmbito nacional sem sair da nossa localidade. Isso antes, enquanto não existia processo físico, era restrito a grandes escritórios. Hoje não, qualquer escritório, qualquer advogado que atue individualmente tem condições plenas de atuar fora da sua área de circunscrição, né? Então, o fato é que esse avanço trazido pelo próprio PJE com a virtualização dos processos facilita também. E, além disso, ferramentas da inteligência artificial que conseguem ingressar no processo, né, muito antes, às vezes, até da empresa ser citada,
E em várias, e não são poucas, várias empresas, principalmente de pequeno e médio porte, recebem notificações, cartas, mensagens para o WhatsApp de escritórios de advocacia informando que existe uma demanda contra eles, sem que nem houve a citação prévia. Ou seja, as ferramentas hoje propiciam, né, a prática dessa conduta. Mas aí o fato, né, aí uma questão que você trouxe, é diferenciar a advocacia de massa da advocacia predatória é muito importante. Porque quando você fala em litigância de massa, a litigância de massa, em regra, ela é legítima, né? Até mesmo porque ela reflete em demandas que são justas de discussão e amplamente disseminadas. Então, temos temas que envolvem plano de saúde, que envolve questões a empréstimos financeiros, que realmente faz parte de uma advocacia de massa. Já a litigância predatória são aqueles casos em que você apresenta ações repetitivas, infundadas, praticamente realizadas por um único advogado ou escritório, e o objetivo ali é meramente de sobrecarregar o judiciário, né? E ali naquela tentativa de sorte e erro, né? Vão ver, assim, no jargão popular, o que colar, colou. E com isso, a gente tem uma afetação direta em toda a jurisdição, em todos os jurisdicionados, né? E o principal, a finalidade da litigância predatória é vantagem econômica indevida. E isso é importante, porque eu acho que no decorrer do nosso bate-papo aqui, nós vamos discorrer um pouco sobre questões éticas, que talvez essa questão ética, ela, a princípio, se para tão somente no âmbito da ordem dos advogados, mas não, a ética, ela é inerente dentro do processo constitucional democrático, ela é pautada para todos os sujeitos do processo. Então, em razão disso, mesmo hoje, com a OAB adotando uma postura crítica em relação a essas tentativas de litigância predatória, quando se chega ao conhecimento do OAB, né, ela tem feito um diálogo, né, a OAB Nacional tem feito um diálogo é, permanente com o judiciário, de forma que o judiciário, quando perceber essa prática, que ele ali faça o exercício, né, de repelir esse tipo de comportamento no âmbito da jurisdição. Porque acaba que esse comportamento de alguns advogados acaba refletindo a imagem da classe como um todo, né? Então, assim, nós que praticamos o exercício da advocacia dentro de um contexto pautado na ética, pautado na lealdade processual, né? Muitas vezes a nossa imagem é maculada como um todo em razão do exercício desses poucos profissionais que agem dessa forma. Não, perfeito, Eduardo. Achei suas colocações ótimas. E a gente está num conflito entre princípios aqui, né? Porque, de um lado, a gente tem o acesso à jurisdição, né? Que a gente não pode impedir, é um dos direitos fundamentais lá do artigo 5º. Então, é complicado a gente impedir que as partes procurem o judiciário, né? Em razão da vedação da autotutela, né? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados com relação a isso para não acabar colocando todos os advogados no mesmo balaio e impedindo quem realmente está fazendo o seu trabalho, e que é uma atividade, né, inerente às funções da justiça, né? Por outro lado, a gente tem também que coibir aqueles advogados que, infelizmente, acabam extrapolando, abusando suas prerrogativas e atuando até, a gente vai falar aqui um pouco, em desvio dos códigos de ética e até mesmo praticando atos ilícitos em alguns casos, né? Então, realmente é complicado a gente achar qual que é a medida certa dessa dosagem, né? Até quando liberar e até quando refrear essa liberdade da gente advogar e até mesmo de fazer os contatos com os clientes. Você falou uma coisa interessante. Já aconteceu, inclusive na minha família e aqui no escritório também, de clientes nos procurarem dizendo que nem estavam sabendo que tinham sido citados, nem tinham sido citados ainda, na verdade, e um advogado ligou para eles falando que ele estava sendo demandado por uma empresa se não tinha interesse de contratar os serviços desse escritório. Então, às vezes, os advogados estão tão afoitos que eles estão passando até na frente dos próprios judiciários, dos próprios atos de citação, ante essa, litigiosidade predatória em alguns casos, né? Mas Exatamente.
Mas, enfim, continuando aqui no nosso bate-papo, queria passar aqui para o próximo tópico e perguntar para você como que as empresas vêm sofrendo com esse comportamento desses advogados, né, dessa advocacia predatória. Na realidade, grandes empresas, como eu disse, já há décadas sofrem desse tipo de comportamento, né? As consequências disso. E, como eu disse, antigamente, eles eram aqueles advogados que iam para a porta da empresa ou aliciavam, né, através de próprios empregados internos, divulgando internamente a existência de supostos direitos, né, o que, pelo nosso código de ética, é vedado. Mas a verdade é que o que houve foi uma ampliação que hoje temos dados estatísticos que nos últimos 5 anos, houve um aumento de mais de 300% em demandas classificadas como, né, predatórias, e isso reflete também o comportamento da empresa, que talvez é algo que a gente vai tratar aqui hoje ainda, que é o fato de como a empresa pode atuar para evitar esse tipo de situação. Porque hoje em dia, principalmente as grandes empresas, até dentro de um contexto muito que às vezes a gente observa pontos críticos, que é uma suposta análise econômica da situação, onde muitas vezes a empresa analisa uma demanda sob seu aspecto micro. Então, eu vou analisar aquela demanda isoladamente, porque às vezes o custo daquela demanda é mais fácil eu resolver pagando um valor que não é devido, mas porque o custo de combater e ser combativo na ação é mais oneroso do que fazer aquele acordo, né, ou extinguir de forma rápida, mesmo quando o empregado, ou quando o consumidor, ou quando a parte contrária, enfim, não tem qualquer direito. Só que o grande problema daqueles que analisam dessa forma, e isso tem sido uma prática comum, né, eu brinco muito que é uma análise desse perfil das pessoas que são formadas na administração dos grandes executivos, de fazer uma análise pontual. No direito, no processo, a gente tem que analisar o aspecto macro disso. Olha, qual é a consequência de se fazer um acordo numa demanda onde não existem direitos e como essa cultura litigante, que ela impera no nosso país. A cultura brasileira é uma cultura litigante. Então, dentro de uma cultura que já é litigante, eu estimulo que pode-se ajuizar a demanda que rapidamente você tem um valor a receber. Você cria uma cultura que favorece tanto pela parte da pessoa, do jurisdicionado, a buscar a tutela, como do advogado, que faz daquele perfil, daquela empresa, a sua fonte de renda. Porque sabe que ali ele vai gerar um ciclo de processos onde ele tem uma renda que ele vai receber de forma permanente e periódica, sem que tenha qualquer consequência. E é por isso a necessidade, não só do judiciário, obviamente, reprimir, como já tem feito papel importante nesse sentido, mas das empresas também de serem combativas e mudar, muitas vezes, a forma como ela observa o processo, como ela analisa o processo. Eu digo que no Brasil hoje são poucos que têm a especialidade em fazer o que a gente chama de desenho de disputas, né? Onde, apesar do nosso ordenamento ele não ter adotado o modelo multiportas de solução de conflitos, né? Tratar os métodos adequados como métodos alternativos e ainda atribuir ao judiciário como um método convencional, não se faz uma análise crítica diante de um litígio, diante de um conflito, se realmente, como eu vou atuar naquele conflito? Eu não. As grandes empresas atuam em massa, muitas vezes achando que está gerando um, evitando um passivo, né, na hora de fazer uma alocação de reserva de patrimônio, por exemplo, para fins de avaliação final de custo e provisionamento, mas quando na realidade ela está fazendo uma gestão de passivo, onde ela está camuflando uma imagem que no futuro ela vai efetivamente trazer consequências desastrosas e muito prático da advocacia predatória. Então, as empresas, quando estão diante de uma situação que ela percebe, isso é uma advocacia, isso é um modelo de litigância predatória, ao invés de resolver ali rapidamente, com um suposto custo menor, vamos ser combativos, vamos buscar bancas de advogados, bancas
que efetivamente tem especialidade em atuação nesse tipo de demanda para reprimir, né? E conhecemos inúmeros casos, vários cases, né? Que empresas que recebiam em torno de 100 demandas na área trabalhista passaram, depois de determinado período, a receber duas, três, e razoável receber duas ou três, né? Mas, enfim, fato é que não parte só do judiciário, é necessário também uma mudança de comportamento por parte do réu, para que, quando estiver diante de situações como essa, também atue de forma combativa com advogados que têm experiência nesse tipo de ação. Porque a ação do advogado, do escritório de advocacia nesse aspecto, ela não é meramente dentro do processo. São várias vertentes que podem ser tomadas judicial e extrajudicialmente sobre essa perspectiva, inclusive porque a litigância predatória, e poucos trabalham isso, poucos discutem sobre a responsabilidade civil desse advogado que pratica esse tipo de conduta, né? Então, percebam que eu posso atuar não apenas no processo de forma combativa, eu posso atuar numa frente em uma ação de responsabilidade civil, eu posso atuar numa frente perante o órgão de classe, que é o Conselho de Ética do OAB. Então, assim, e várias outras medidas, né? Que aqui, em razão do nosso tempo, a gente não tem condição de trazer, mas, assim, são práticas que geram resultado, mitigam esse tipo de comportamento litigante por parte desses advogados, desses profissionais, e que efetivamente geram um resultado para a empresa ao final. E eu queria, antes da gente passar para a próxima pergunta, só porque você trouxe um ponto importante que realmente, principalmente nós processualistas, né, Fábio, que a gente, formados numa escola mineira de processo, dentro da égide do processo constitucional democrático, fato é que nós somos defensores das garantias constitucionais, mas esse ponto é importante que o próprio STJ ele tem discutido naquele tema 1198 essa questão de definir os limites, porque a nossa formação enquanto acadêmicos e defensores do processo constitucional democrático é sempre definir limite do juiz dentro do processo. E o tema 1198 ele é formidável porque ele define os limites do magistrado dentro do combate a esse tipo de exercício da litigância predatória, mas, ao mesmo tempo, eles têm a preocupação em debater nesse processo não só o devido processo legal, mas o próprio exercício do acesso à jurisdição. Então, assim, percebemos que dentro da discussão desse tema 1198 na STJ, essa preocupação tem acontecido, ela vem ocorrendo, né? Mas sempre voltado com um eixo norteador impedir esse tipo de comportamento. E esse tipo de comportamento, por mais que pareça que não é fácil de se constatar, ele é muito fácil, né? Assim, quando você vê demandas repetitivas e infundadas, vinculadas a um único escritório, a um único advogado, você pode ter certeza que em traços de advocacia predatória tem, né? Então, assim, é algo a se investigar, obviamente, a partir daí. Não deve ser feito qualquer tipo de conduta ou ato processual que imediatamente impeça, mas depois de feito toda uma análise dialógica dentro do processo e percebendo, o juiz ele tem que atuar, porque ele ali que conduz o processo. Todos nós somos sujeitos do processo e depois do Código de Processo de 2015, todos somos sujeitos que cooperam entre si. E o mais importante, e como o professor Bretas traz, a cooperação, ela não é nem sequer um princípio, ela é muito mais que isso, que ela é um dever, né? E o dever de cooperação das partes, do artigo 6º, é só um, que é a lealdade processual, que é exatamente o que falta para quem pratica esse tipo de comportamento. Perfeito, Eduardo. Eu até queria trazer também aqui algumas considerações sobre esse tema, 1198 lá do STJ. Para fazer esse nosso bate-papo aqui hoje, eu dei uma lida no acórdão, eu achei bem interessante. Ele vem de origem do Tribunal do Mato Grosso do Sul. Lá eles tiveram um IRDR, no segundo grau, né, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul decidiu, em razão de causas repetitivas, analisar até quando o juiz poderia intervir nas demandas repetitivas, né? Justamente em razão desses conflitos de princípios que a gente já falou, né? Da
acesso à jurisdição e da efetividade, por outro lado, né? Então, aí, qual que foi o entendimento do Tribunal do Mato Grosso do Sul? Que o juiz poderia, sim, pedir para que a parte autora apresente documentos atualizados de comprovante de endereço, documentos de identidade, procuração, extratos bancários, né? Essa demanda repetitiva lá no Mato Grosso do Sul envolvia casos de empréstimos bancários. Eles fizeram, isso é até um ponto interessante, e já entrando aqui na nossa próxima pergunta, né? Eu mesmo já vou começar respondendo aqui, que é sobre como é possível acabar ou mitigar esse comportamento, né? O CNJ tem uma iniciativa muito legal, que é a instituição de um centro de inteligência do Poder Judiciário. Eles reuniram, hoje está muito mais fácil com a inteligência artificial e os processos são eletrônicos, reuniram ferramentas para fazer estatísticas a respeito desse tipo de advocacia predatória, né? Então, hoje os processos entram nos tribunais, eles já são classificados e isso é muito mais fácil de mexer com os dados, né? E aí, nesse caso específico do tema 1198, eles perceberam que num período de 6 anos aproximadamente, ali de janeiro de 2015 a agosto de 21, o Tribunal do Mato Grosso do Sul recebeu 64.037 processos desse tema, né? E aí eles viram que desse universo de 64 mil, partia de um único advogado, um único escritório, né? Ou seja, tá claro ali que tem alguma coisa suspeita, né? E aí, para piorar, eles foram ver qual que era a base, eles estratificaram os clientes desse escritório, desse advogado. E eles viram que dos 28 mil processos, praticamente, 97% eram de pessoas idosas, que não tinham ali todo o conhecimento do que elas estavam assinando, às vezes, uma procuração, né? Eles viram também que 25% das pessoas desse grupo de processos eram analfabetos. Então, assim, nem mesmo a procuração, às vezes, eles conseguiam assinar, né? E foram fazendo essa evolução. Tem 17% de pessoas eram assentadas, 11% eram indígenas. Então, a partir dessa análise muito profunda, estatística mesmo, eles conseguiram definir que sim, existia ali indícios de uma advocacia predatória. E, em razão disso, sem perder o acesso à jurisdição, eles autorizaram o magistrado a exigir esses documentos novos para dar prosseguimento ao processo sob pena de extinção sem resolução do mérito. Então, foi uma discussão muito interessante desse conflito de princípios que eu falei. Foi acolhido no Tribunal do Mato Grosso do Sul e remeteram para o STJ em recurso especial. No STJ, ele foi afetado também como recurso repetitivo, tivemos audiências públicas, e o STJ ainda não julgou definitivamente, mas eu já vi que no julgamento parcial que foi feito até agora, eles acrescentaram um ponto muito importante também, que é o seguinte: o juiz pode pedir a documentação complementar atualizada, aí eles colocaram assim, vírgula, observada a distribuição do ônus da prova. Por quê? Porque aí o juiz também não pode impor à parte autora um ônus que muitas vezes competia à empresa de apresentar algum extrato, algum documento que o próprio banco tem que fornecer, né, algum contrato que é dever do banco fornecer em razão da relação de consumo, e usar desse argumento para extinguir o processo, que aí a gente estaria indo para o lado da arbitrariedade e da jurisprudência defensiva para extinguir número de processos e também bater meta. Então, acho que a ideia é a gente conseguir conciliar essas duas coisas. Mas concordo totalmente com o que o Eduardo falou. As empresas têm que tomar muito cuidado com relação a isso, né? Não é só deixar a cargo do judiciário tomar essas atitudes. E, às vezes, elas não dão a real importância desse tipo de demanda, acabam colocando tudo dentro do mesmo, né, mesmo pote e não analisam a origem que está causando esse problema da litigância repetitiva e acabam fomentando, porque às vezes você faz o acordo com o advogado nesse tipo de demanda, ele vai achar que a porteira está aberta e vai querer fazer mais, né? Então a gente tem que ter uma análise bem mais detalhista nesse tipo de situação. Bom, já passando a palavra aqui para o Eduardo de novo, né?
para falar um pouco sobre como que a gente pode impedir ou evitar que esse tipo de situação aconteça. Vamos lá. Na realidade, até recapitulando o ponto já trazido, o que a gente pode fazer para mitigar esse tipo de conduta sob aspecto extrajudicial? É dentro da própria empresa, né? Trazer uma cultura que eles compreendam a necessidade de se observar uma demanda judicial no aspecto não apenas no aspecto micro, mas no aspecto macro do seu resultado, porque o resultado, e a grande questão é essa, Fábio, a gente não pode considerar, quando faz dentro de um ambiente corporativo empresarial, eu não posso analisar o impacto apenas econômico daquela demanda. Ela tem várias outras repercussões. Então, às vezes, analisar é a suposta que muitos dizem, e vários de nós que estudamos a análise econômica do direito, dentro das perspectivas da análise econômica do direito, a gente pode utilizar várias diretrizes. Essa diretriz que se utiliza de analisar o processo, o custo do processo, o custo do escritório e o valor que aquele processo gera, ele é equivocado, porque eu resolvo um problema daquele processo em aspecto micro, né? E como eu disse, eu não penso nas consequências dele e no aspecto macro, em outras demandas que podem surgir, em jurisprudências que podem se criar em determinadas circunstâncias, né? E a inteligência artificial, da mesma forma que ela é utilizada de forma ilícita e predatória, ela também pode ser utilizada de uma forma a beneficiar a empresa no aspecto de compreender dentro do cenário, você está diante de um passivo, muitas vezes, dentro ainda do ambiente corporativo, em qualquer área que seja, civil, tributária, trabalhista, é possível fazer uma análise dentro de uma jurimetria, por exemplo, para saber se naquele comportamento exercido dentro da empresa, no dia a dia, se já existem decisões que tratam sobre aquela temática, né? Para saber se realmente, porque existe, óbvio, o risco, muitas vezes, calculado pela empresa em determinada atividade, e tem aquelas circunstâncias que as empresas de menor porte, de pequeno e médio porte, não têm, às vezes, uma assessoria jurídica de qualidade para poder intervir e mostrar que existe algumas situações que são exigências legais e que elas nem imaginam que existe, né? Então, a gente pode evitar, primeiramente, evitando o passivo internamente. Segundo ponto, quando estiver diante de uma demanda, analisar economicamente, não sobre aspecto micro, mas macro, eu preciso mudar o comportamento dentro da atuação do processo. Dentro do processo eu tenho que mudar, que a partir dessa mudança, é possível, bem possível, já com dados reais, de se conseguir reprimir esse tipo de prática. E porque também o juiz, obviamente, ele pode agir de ofício, mas muitas vezes não age. E se o advogado que está atuando pelo réu não seja um advogado combativo, ele não vai solicitar ao juiz que utilize das ferramentas necessárias, com tutelas inibitórias, por exemplo, para poder evitar esse tipo de comportamento. Então, é óbvio que não basta para a empresa que está sofrendo esse tipo de demanda, não basta ter um escritório que o acompanhe, que atue em determinada área. Além de ter conhecimento técnico na área objeto da discussão, ele tem que ter também expertise em atuação de demandas como essa, porque já sabe os caminhos a serem traçados para tentar reprimir. E, como eu disse, além de atuar no próprio processo, paralelamente tem outras várias possibilidades, como discutir judicialmente uma demanda civil, a reparação dos danos materiais sofridos pela empresa em razão dessa prática. Isso tem alicerce no próprio Código Civil, da prática do ato ilícito, do artigo 86927, e também de forma extrajudicial perante o Conselho de Ética da OAB. Porque é claro que, e isso é muito importante, como eu disse no início, toda profissão regulamentada tem o seu código de ética que deve ser observado no âmbito extrajudicial pelo Conselho de Classe. Mas, no caso da advocacia, a lei, nós temos uma lei federal que já traz, além do código de ética, a forma como o advogado deve se comportar. Então, dentro da advocacia, além do código de ética, tem a lei 8.906 de 94, que determina como deve ser o comportamento do advogado.
e a lei federal de aplicação ampla. Então, o judiciário, com base na própria lei, ele pode, né, atuar com tutelas inibitórias para se evitar isso. E um caso curioso, obviamente dentro, ressalvado algumas críticas, obviamente, mas para mostrar como o judiciário ele está atuando de forma efetiva, tem um case que é o case Stone, né, que ficou famoso em São Paulo. Era um caso de demandas trabalhistas especificamente, e esse caso, o magistrado, ele determinou que o escritório ele abstivesse de contratar funcionários antigos e atuais da empresa. Então, assim, ele já praticou uma tutela inibitória, talvez assim, e ficou marcado exatamente porque ele falou o seguinte: olha, você não pode manter contato com ninguém lá. Então, perceba que o judiciário está atento a isso, porque ele percebeu que existiam indícios no processo de advocacia predatória, de litigância predatória, onde ele praticou uma tutela evitando. Você não, o advogado, o escritório não poderia mais manter contato com antigos e novos empregados dessa empresa. Então, isso mostra como o judiciário tem praticado atos evitando esse tipo de comportamento, e, obviamente, a partir daí, temos essas frentes, que é a atuação da empresa em mudança de comportamento, um advogado atuando para o réu que tenha expertise nessa área de atuação, e o judiciário, né, juntamente com a Ordem dos Advogados do Brasil, de forma a coibir esse tipo de prática, que é para os dois lados, tá? Não é só por parte do empregador, não. Do empregado também. Se você pensa, o exemplo que você deu, que eu havia comentado também, é esse. Hoje em dia, litigância predatória, os advogados ligam para os réus para falar que eles receberam, que tem uma demanda em curso, sem eles nem saberem, nem se terem sido citados ainda. Então, da mesma forma que eu tenho o aliciamento por parte dos autores, eu tenho dos réus também, né? Então, essas são, assim, vamos dizer, dicas, sugestões que a gente traz aqui, e sempre trazendo, pautando que a condução ética do processo e a verdadeira análise econômica do processo traz um resultado para a empresa muito maior do que se fazer uma análise econômica micro, visando redução de custo a curto prazo. Porque a redução de custo a curto prazo, no âmbito do jurídico, ele gera um aumento de passivo significativo futuro, que o provisionamento que supostamente está sendo ali trazido como ínfimo, depois ele vira uma bomba relógio. Mas é isso, Fábio. Então, perfeito, Eduardo. Eu acho que assim, a gente tirou muitas conclusões boas aqui hoje. A gente viu que não é fácil lidar com esses conflitos, né, que eu falei, democracia e efetividade. A gente também tem publicidade e proteção de dados, que eu acho que também são conflitos dificílimos de lidar, qual que é a medida, né? A gente tem, sim, tem um princípio da administração pública a publicidade, né? Mas até que ponto todo mundo pode ter acesso a todos os dados pessoais de todo mundo, né? Porque hoje, infelizmente, os nossos dados estão aí rodando. A gente recebe ligações de telemarketing o dia inteiro de pessoas que a gente nem sabe como conseguir o nosso número, né? E a mesma coisa acontece com os advogados. Então, a gente tem que fazer tudo que tiver ao nosso alcance para tentar mitigar isso. São essas sugestões aí que o Eduardo colocou, porque todo mundo ganha com isso, né? Imagina, a gente tem um judiciário hoje que já está, apesar de ser muito, muito inchado, né, um dos maiores do mundo, com um volume de processos gigante, né? Então, assim, é claro que a gente entende o papel do juiz e o volume de trabalho dele, mas também o jurisdicionado às vezes espera anos para ter uma decisão, o que a gente já sabe, né? Uma justiça tardia nem a justiça. Então, a gente tem que tomar medidas para tentar controlar isso aí. Nesse caso do Mato Grosso do Sul, por exemplo, metade dos processos quase eram litigância predatória. Imagina um juiz com metade menos processos para julgar, ia ter muito mais a celeridade e todo mundo ia ganhar com isso, né? E os outros jurisdicionados iam ganhar, a magistratura ia ganhar, ia economizar para o dinheiro público. Então, assim, é uma coisa que todo mundo tem que fazer o seu papel para a gente coibir, porque a vantagem é de todos, né? Então, eu acho que as conclusões aqui estão incríveis. Se o Eduardo quiser falar mais alguma consideração final. Não, na realidade é só nos colocar à disposição, né, para quem tiver alguma dúvida, quiser algum esclarecimento.
né? Porque a gente sabe que aqui foi muito curto para falar sobre todos os aspectos que remontam à advocacia e litigância predatória, mas quem tiver alguma dúvida, estamos aqui à disposição. E o mais importante é mudança de comportamento, né? É questão realmente de observar o processo de uma maneira distinta, entender que os reflexos de uma demanda, ele não se restringe apenas àquela demanda em grandes empresas, elas vão ter um reflexo muito maior e que é possível trazer uma economia muito maior para a empresa ao ser combativo em determinadas demandas. E que longe de estimular o litígio dessa forma, a grande questão é eu continuo sendo um defensor das soluções consensuais de conflito em qualquer demanda, sem exceção. Mas a verdade é, mas não é possível ter soluções consensuais dentro de demandas predatórias. Então, exatamente pela natureza da demanda, ela exige uma litigância reversa para sua reversão. Então, para casos convencionais, por óbvio, e dentro de um desenho de disputa, é mais do que razoável se buscar métodos adequados e consensuais. Mas com relação à advocacia predatória, outro caminho, infelizmente, não há, senão rebatermos da mesma forma e sendo combativos. Porque sem combate só vai aumentar o estímulo, porque é simples. Se a pessoa exerce determinado comportamento, e aquele comportamento ele não é repreendido, ele vai continuar utilizando. E é por isso que dentro da nossa sociedade ainda existe, né, as formas de repreensão de condutas quando consideradas ilícitas. Então, essa é a palavra final que eu deixo para aqueles que estão sofrendo desse tipo de demanda e à disposição para esclarecer toda qualquer dúvida que tiverem. Maravilha. Então, agradeço aqui a participação do Eduardo. Aprendi muito aqui hoje com ele, como sempre. A gente já dividiu outros eventos juntos, mas acho que o webinar foi a primeira vez. Agradecer também a participação de todo mundo. Espero que tenha sido produtivo para todos. E desde já convidar vocês para o próximo webinário do mês que vem. A gente vai tratar sobre questões relativas à sucessão patrimonial e planejamento sucessório. Tá? Vai ser um tema bem interessante. A gente vai ter uma convidada especialíssima. A gente não vai divulgar por enquanto, que é surpresa. Então, na próximo mês, a gente conta com todos aqui de novo. Vamos divulgar por todas as redes sociais. Inclusive, aproveita para seguir lá no Instagram, no LinkedIn, enfim, todas as redes sociais que a gente está sempre postando novidades por lá. Tá bom? Então, pessoal, boa tarde para todos. Agradeço a presença. Fiquem com Deus. Boa tarde, gente. Obrigado. Um abraço.